Oi, hoje o vídeo vai ser diferente de novo porque finalmente o Monday Night Raw chegou na Netflix e deu vontade de eu falar sobre isso, então eu vou falar sobre isso. Tá. O hype pra esse show tava bem alto e logo de cara eu devo dizer que eu gostei bastante do visual do show, desde a iluminação, o logotipo, o ringue, que ele tá todo preto, que eu acho bem mais maneiro. Apesar de que por algum motivo, sempre que eu olhava pro ringue, eu ficava com vontade de jogar Fortnite por algum motivo. Por que será, né? Mas, é sério, eu gostei bastante do visual e tudo mais. E, pois é, uma nova era na WWE. Inclusive, a gente começa o show com o Triple H já lá no meio do ringue, dando as boas-vindas pra todo mundo e falando que essa é a nova era da WWE, que muita coisa vai ser diferente daqui pra frente. Aí logo depois disso a gente tem já a música do The Rock. Aí ele entra no ringue também, levando o tempo que ele precisa e... Aí ele também vai lá e dá as boas-vindas pro público e pro Raw que tá chegando na Netflix. Aí ele fala essas coisas assim e depois ele também parabeniza o Cody Rhodes que tava lá no público. Ele parabeniza ele pelo reinado dele como campeão. E assim, eu e algumas pessoas estavam com a expectativa de que o The Rock ele já talvez fosse ter uma partida na WrestleMania contra o Cody Rhodes pelo título, mas essa cena aí ela me deu meio que a impressão que isso não vai acontecer, talvez ainda tem chão até a WrestleMania, mas eu particularmente acho que se o The Rock for aparecer na WrestleMania vai ser contra já o primo dele, o Roman Reigns. Mas de novo, ainda tem bastante tempo pra a história se desenvolver e pra gente ver o que vai acontecer. Mas aí tá, depois disso a gente teve já algumas promos, não algumas promos, alguns vídeos e tal, e a gente viu as celebridades que estavam lá na arquibancada, bastante gente importante que foi convidada, o que aumenta bastante o hype, é bem legal. Eu só acho que teve bastante enrolação antes do combate começar, sei lá, tipo, o primeiro combate, que foi do Roman Reigns contra o Solo Sikoa, começou com meia hora de show e ainda no decorrer do show teve bastante enrolação, né? Algumas coisas que aconteceram eram importantes, tipo... o The Rock ele não falou nada de muito importante ou muita novidade, mas ainda assim é legal ouvir a música dele, ele entrando e... Enfim, esse tipo de coisa aumenta o hype, mas... Ainda assim eu acho que eles podiam ter resumido algumas coisas entre os combates. Até porque o show durou umas 3 horas, mas foram só 4 combates que aconteceram. Nesse começo nem teve tanta enrolação assim. Por exemplo, teve uma promo meio que resumindo a história da rivalidade do Roman Reigns contra o Solo Sikoa. Isso é bem legal, porque como o Raw tá na Netflix, a gente espera que pessoas novas comecem a acompanhar a WWE, ou pessoas que acompanhavam antes, mas estão muito tempo sem assistir. Mas teve algumas promos que foram bem legais e outras que podiam ter sido resumidos, mas enfim. Aí o primeiro combate começou, do Roman Reigns contra o Solo Sikoa. Eles começaram meio que medindo forças no grapple e tal, mas esses combates da Bloodline às vezes demoram um pouco pra pegar o ritmo, mas esse até que começou bem rápido, porque logo depois eles já estavam trocando socos e chutes e tal, e... eventualmente a nova Bloodline ia interferir a favor do Solo Sikoa. Ninguém duvidava que isso fosse acontecer. Aí é claro, depois apesar que depois dessa interferência o Roman Reigns levou o Samoa Spike e tudo mais, ele levou o finish, mas mesmo assim deu kick out. O que nesse caso eu acho que é legal, porque aumenta a credibilidade do Roman Reigns, faz ele parecer mais fodão, o que é importante nesse momento. Mas aí tá, ele deu kick out, aí depois veio
o Jimmy Uso e o Sami Zayn pra ajudar e... Enfim, aí ou seja, a nova Bloodline contra a velha Bloodline, eles começaram a brigar, aí eles saíram do ringue e depois ficou só o Solo e o Roman de novo. Aí parecia que o Roman Reigns ia ganhar porque ele deu os finishers dele, mas aí apareceu o Kevin Owens. Essa eu meio que não tava esperando, ele deu um chute que pegou no saco do Roman Reigns, eu não sei se era a intenção. Aí depois ele fez o Stunner e de novo o Roman Reigns conseguiu dar kick out quando o Solo Sikoa foi lá e fez o pin, mas não deu certo. Enfim, no final das contas, o Roman Reigns acabou ganhando depois de fazer o Spear dele. Aí depois até o The Rock foi lá. Ele não parabenizou o Roman Reigns, mas ele deu pra ele aquele colarzinho de chefe da tribo. E aí eles ficaram meio que se encarando e é esse momento que fez eu pensar que eu acho que eles vão lutar muito em breve, talvez na WrestleMania, se a agenda do The Rock estiver livre. Tomara que esteja, né? Porque tipo, o que o The Rock vai estar fazendo? Ele vai estar gravando algum outro filme da Netflix? Tipo aquele filme de Natal, tipo... Eu não ouvi muita gente falando desse filme, mas parece que não foi tão bom assim. O The Rock, ele não faz tantos filmes bons, pra dizer a verdade. Por isso eu queria que ele deixasse livre a agenda dele de filmes pra lutar contra o Roman Reigns, porque isso ia ser bem mais legal. Mas enfim, tomara que eles tenham um combate na WrestleMania. Aí depois disso, o que a gente teve? A gente teve bastante enrolação, cara. Demorou muito tempo para o próximo combate começar. De novo, algumas coisas foram interessantes. Tipo... Teve meio que uma mini promo do The New Day. Aquela típica promo de vilão em que eles falavam que a cidade onde eles estavam era um lixo e tal. Parecia que eles iam falar sobre o Big E depois, mas acabou não tendo nada. Não vou dizer que acrescentou muito a história esses segmentos, mas é que eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer com o New Day. Tipo, eles são um dos maiores grupos da WWE de todos os tempos. Tá certo que nesses últimos tempos eles não estão tendo muitas conquistas depois que o Big E se lesionou e tal. Mas isso que é interessante é porque aí o Kofi Kingston e o Xavier Woods, eles estão meio que culpando o Big E por não estarem dando apoio a eles nesses últimos tempos. Tipo, o que aconteceu com o Big E? Ele só quebrou o pescoço, isso daí já é desculpa para faltar no trabalho e não ajudar os amigos? Que nada! Enfim, eu tô gostando bastante dessa rivalidade. Qualquer coisinha que aparece assim sobre isso eu acho legal de ver. Mas essencialmente não teve a aparição do Big E, não teve nenhum combate com o New Day. Mas mesmo assim eu tô ansioso pro que está por vir nessa rivalidade. Aí depois de enrolação, a gente teve o combate que foi o da Rhea Ripley contra a Liv Morgan. Esse combate também foi muito bom. Eu adorei o primeiro combate. Eu não falei o que eu achei do primeiro combate, mas foi muito bom. Teve bastante finisher, que nem sempre é bom, mas nesse caso eu achei que foi bom. Aí tá o combate da Rhea contra a Liv Morgan. Começou equilibrado, até porque a Liv Morgan tava recebendo bastante ajuda da Raquel Rodrigues e do Dominic Mysterio. E eu não reclamo disso porque, tipo, a Liv Morgan tem o quê? 1,5 m de altura, e por mais que ela seja campeã, eu não imaginaria ela tendo uma luta de igual para igual contra a Rhea Ripley, que é grandalhona e tal. E, enfim, o combate estava equilibrado por causa dessas interferências do Judgment Day. Mas aí no final das contas teve bastante finisher também esse combate. A Liv Morgan deu um finisher como que se chama aquele finisher dela? O Oblivion, né?
ela fez o Oblivion na Rhea Ripley, acertando a Rhea Ripley na cadeira de aço, mas mesmo assim ela levou a Rhea deu kick out. Aí no final a Rhea deu dois finishers na Liv Morgan e com isso ela conseguiu ganhar o combate, se tornar a nova campeã. Teve muitos finishers nesse pay-per-view, né? E daqui a pouco eu já vou falar mais sobre isso. Mas tá, aí eu gostei muito desse combate da Rhea Ripley contra a Liv Morgan, da Rhea sendo a nova campeã. E beleza, aí depois teve mais enrolação. E começou o próximo combate, que era do Jey Uso contra o Drew McIntyre. O combate começou lá e tal, e tava indo ok, tava tudo indo certo, mas aí lá pelo final do combate o Drew McIntyre deu o finisher dele, o Claymore Kick, e o Jey Uso conseguiu dar kick out. Mas aí depois ele ia dar um segundo Claymore Kick quando o Jey Uso tava meio deitado, mas aí ele errou. E nisso que ele errou, o Jey Uso conseguiu fazer o rolamento, 1, 2, 3, aí assim o Drew McIntyre perdeu o combate. Perder pra rolamento, né? Tipo, isso pode parecer meio anticlimático, mas eu acho que até que faz sentido pro Drew McIntyre, porque ele acabou de perder naquela rivalidade contra o CM Punk, que ele odeia. Aí ele tava nesse combate contra o Jey Uso, porque ele ainda tem essa treta com a Bloodline e enfim, o Drew McIntyre é um vilão que a essa altura ele deve estar passando por muita coisa, então eu acho que faz sentido ele ter esse descuido de tentar dar o Claymore Kick sem, tipo, esperar o Jey Uso levantar, e nisso ele levou o rolamento. Então eu gostei do encerramento para esse combate, foi bom até. O que eu achei que não foi muito legal assim é porque esse também teve o kick out do Claymore Kick, naquele primeiro Claymore Kick que o Drew McIntyre deu. Eu vou parecer aqueles fãs da WWE mais das antigas, eles não gostam dessa coisa de ter tipo 500 finishers num só combate, porque isso faz um finisher perder um pouco a importância, por assim dizer. Tipo, o Claymore Kick não vai parecer mais tão forte assim quando ele for ser aplicado num futuro combate, porque a gente já sabe que no primeiro Claymore Kick que o oponente levar não vai dar em nada. E isso eu não concordo plenamente com essa afirmação, mas eu acho que não teve muita necessidade do Jey Uso ter dado kick out naquele primeiro Claymore Kick, porque assim, depois de um tempo o Claymore Kick fica parecendo um golpe fraco, sabe, que não tem tanto impacto, e o Drew McIntyre podia ter soltado aquele Future Shock DDT, aí o Jey Uso podia ter dado kick out. E bom, pra resumir, eu acho que é até divertido a gente ter esses combates que são duelos de finisher, mas em alguns combates não tinha necessidade de o oponente dar kick out no finisher, porque isso faz perder um pouco o impacto do finisher. Mas eu não desgostei do combate mesmo assim, eu achei legalzinho até. Foi tipo o combate que eu menos gostei da noite, mas ainda assim eu gostei. Aí depois disso a gente teve mais um monte de enrolação e é aquilo que eu falei, teve bastante enrolação, mas teve algumas promos e vídeos que foram interessantes. A gente teve o John Cena, que foi um pouco antes disso, e ele falou sobre a aposentadoria dele, que vai acontecer esse ano. Ele falou alguns nomes de possíveis oponentes para ele, para ver como que a plateia ia reagir. Ele anunciou que ele vai participar do Royal Rumble e que com isso talvez ele vá ganhar o título. E já tinha sido divulgado que ele ia participar do Royal Rumble, mas ainda assim é legal ele chegar e dizer isso, especialmente para quem fica acompanhando as notícias da WWE, e também porque
primeiro Raw na Netflix, a gente tem que ter um monte de participações importantes, mesmo que seja só pro cara chegar e falar: oi, qual é a tua e tal, eu vou lutar mais pra frente. Mesmo assim, foi bem legal a participação dele, apesar de um monte de enrolação. A gente até teve o Hulk Hogan, que ele chegou na entrada lá na entrada e falou: e aí galera, tudo bem e tal. Aí ele rasgou a camisa dele, ele tá usando a camisa da Netflix por baixo. De novo, é uma promo que não acrescenta em nada, além do... acrescenta o fato de ter pessoas fodonas aparecendo lá e aumentando o hype pro show. Isso eu acho interessante. Só alguns outros segmentos que podiam ter sido resumidos, mas ainda, enfim. É porque, tipo, no começo do show eu tava assistindo ativamente e tal, mas quando eu vi que tava tendo um monte de enrolação, tipo, eu parava pra fazer alguma outra coisa, e quando eu via que ia começar algum combate, alguma coisa importante, eu parava pra assistir. Mas, eu acho que nos próximos shows vai ter menos segmentos e mais combates. Eu acho, né? Provavelmente. Mas aí tá, o próximo combate da noite, que foi o último, foi o do Seth Rollins contra o CM Punk. Esse combate também começou no normal e o CM Punk... onde é que eu tava? Bom, tá, aí começou o combate final, que é o do Seth Rollins contra o CM Punk. Aí o combate começou normal e tal, o CM Punk tava meio que levando a vantagem, mas aí num certo ponto o Seth Rollins consegue pegar o CM Punk nos ombros, aí ele faz o GTS, que é o finisher do próprio CM Punk. Mas aí nisso o CM Punk ele consegue rolar pra fora no ringue pra ter um tempo pra recuperar o fôlego e tal. E a partir daí a luta virou um duelo de finishers roubados. O CM Punk chegou a fazer um outro GTS, aí depois quando o Seth Rollins estava entrando no ringue, o CM Punk consegue fazer um stamp e... Enfim, esse foi muitos finishers, e eu reclamei agora há pouco de quando tem muitos finishers sem ter a necessidade. Mas eu tenho que admitir que nessa luta eu me diverti bastante vendo esse monte de finisher. E aí no final das contas, depois de um monte de kick-out também, o CM Punk ganhou e... ficou isso aí. Eu não sei se a rivalidade deles vai continuar, né? Mas se continuar, tudo bem, porque tá sendo bem divertido. Todos os combates do CM Punk estão sendo incríveis. Mas é isso aí, cara. Assim terminou o primeiro Raw na Netflix. Eu gostei de todos os combates, até porque foram só 4 combates, então se pelo menos um deles fosse ruim, já seria bem chato, mas todos foram bons. E apesar de toda essa enrolação também, tipo, eu assisti enquanto fazia outras coisas e só parava pra assistir os combates, então tudo bem. Mas eu gostei bastante do show como um todo. E sobre o meu canal, talvez eu volte a gravar mais alguns vídeos falando sobre a WWE, se der vontade, é claro. Mas eu também vou falar de outras coisas pra dar uma variada, porque eu acho que nem todo mundo ia gostar de ver um monte de vídeos sobre a WWE. Eu tô quase terminando de ler a minha leitura atual e vou gravar vídeo sobre isso nas próximas semanas. Mas é isso aí então. Até a próxima. Fui! Uma curiosidade inútil sobre mim é que eu faço umas esculturas de argila, então eu fiz esse treco improvisado onde eu posso colocar o meu celular para gravar os vídeos, porque eu não tenho uma webcam. Enfim, isso é uma curiosidade que não serve pra nada e que vocês provavelmente vão se esquecer daqui a pouco. Se é que alguém ainda tá assistindo esse vídeo, mas é isso aí.